Olá, boa noite a todos. Tudo Boa bem? noite, professor, tudo bem? Tudo Boa noite, certo? professor. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, então, à primeira aula da semana, da nossa semana. Na última aula, a gente estava falando de doação. Acho que ficou só um pedacinho pequeno aqui da doação que eu não tinha mencionado. Falou da revogação da doação, do contrato de doação, que aparece ali a menção ali no artigo 555 do Código Civil. E aí a gente falou que a doação ela pode ser revogada por ingratidão, né, dentro daqueles casos, né, que a lei dá, artigo 557 do Código Civil, né, porque senão o doador, né, vira e mexe e inventar um motivo para pegar de volta o que doou. Então é só dentro daquilo que a lei permite. E uma outra situação que leva à revogação da doação, mas necessariamente não precisa ser a revogação, é o caso da inexecução de encargo. Inexecução de encargo. Quer dizer, a doação ela não tem ser, né? Tu não faz assim, eu te dou isso se tu fizer aquilo. Ou tu dá ou tu não dá. Né? E se tu realizou a tradição, tu deu. Realizou a tradição, tu deu. E só que tu pode botar ali que tu está doando, mas tu quer que alguma outra coisa seja também construída, seja feita pelo donatário, que é o que recebe. E aí tu cria a figura do encargo. E aí o que acontece? Esse encargo pode ser que ele não faça no dia, né? Tinha uma data lá de vencimento que ele tinha que fazer. Ele não fez o encargo. Aí tu pode ou revogar a doação, ou o mais provável que aconteça é cobrar o encargo. Né? Porque se o doador doou com encargo, ele quer que o encargo aconteça. Então aí, o que ocorre? O donatário, então, ele está em mora em relação ao encargo. Né? Nós estamos falando da execução do encargo. E o doador ele tem um ano, prazo decadencial, para ou revogar a doação ou cobrar o encargo. Tem um ano para isso. Essa não é uma ação transmissível, é um prazo de decadência. Você pode decair do direito de revogar ou cobrar o encargo. Ela não é transmissível e os herdeiros do doador podem só continuar uma ação que ele já tenha começado. Mas se ele resolveu não cobrar, não revogar nesse período de um ano, ok, é uma opção dele. E aqui tem uma peculiaridade, que é o artigo 553, parágrafo único do Código Civil. 553, parágrafo único do Código Civil, que é o encargo de interesse geral. Então, quer dizer, eu dou lá 10 milhões para alguém, mas eu quero que ele construa lá uma escola de música. Ok? O que acontece? Se o doador não cobrar isso, depois da morte dele, o Ministério Público pode cobrar o encargo. Não pode desfazer a doação, porque a doação está feita. Mas o Ministério Público pode cobrar um encargo de interesse geral depois da morte do doador, que é quem tinha a primeira legitimidade para cobrar isso. Então, é uma peculiaridade que surge aqui na doação, que é a presença do MP cobrando alguma coisa aqui, que é a execução de um encargo de interesse geral. Com isso, a gente finaliza a doação. E, finalizando a doação, nós vamos para um contrato mais presente nas nossas vidas, porque é difícil a gente ganhar algo, né? Dar, então, também é meio difícil, né? Em épocas aí de dinheiro curto, doar é complicado e receber também, né? Então, a gente acaba vendo a história dos outros, né? Trabalha a história dos outros. Mas aqui, nesse novo contrato, a gente já trabalha mais com algo da nossa história. Eu acredito que todos aqui
Se não contrataram, tem parentes próximos que contrataram. E tem contratos que estão em andamento dessa mesma espécie aqui. Tal é a sua relevância para a vida, né? E não só para a vida moderna, para outros tempos do ser humano, mas hoje com mais razão, porque os implementos de tecnologia geram gradativos riscos. E o contrato que combina com risco, não que ele possa evitar as coisas, porque ele não tem esse poder, mas o contrato que combina com riscos para tentar amenizar as consequências deles é o contrato de seguro. Contrato de seguro. E é um contrato bastante versado no Código Civil. Está lá nos artigos 757 a 802. Tem várias regrinhas. 757 a 802 do Código Civil. Mas não é só de Código Civil que a gente vive. Até porque entra aí também em jogo a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que emite regulações para os vários tipos de seguros que nós temos. Eu vou falar alguns aqui, quem quiser pode completar também. Seguro de vida, clássico, né? Seguro saúde, que na verdade é o plano de saúde. Seguro veicular. Seguro transporte, que a gente paga lá quando a gente vai contratar uma passagem de ônibus e nos oferece, a gente acaba aceitando. Seguro garantia estendida, que as lojas ficam nos empurrando quando a gente compra eletroeletrônicos. Seguro prestamista, que eles cobram de idoso, que faz crédito consignado quando toma financiamento em banco. Alguém lembra de mais alguma outra coisa aqui? Seguro contra incêndio. Então, tem milhares de formatos. Seguro-desemprego é um seguro público, né? É uma estrutura pública que eu acho que é custeada, não sei se com parte do FGTS, né, ou algum outro encargo que acaba sendo cobrado. Mas é um seguro. DPVAT é um seguro. Mas também é um seguro público, né, que é obrigatório. Então, tem várias coisas, por quê? Porque a gente, como seres humanos, nós somos frágeis, né? Nós temos uma série de fragilidades que nos atingem, né? E a gente não doma ainda o mundo, né? Acho que desde a seguro patrimonial, tem vários tipos ali, fala a Júlia, desde os tempos bíblicos, né? Passando ali pela Grécia e Egito, né? A gente vê sempre aquele afã do ser humano querendo viver para sempre, né? Querendo achar a fonte da juventude, querendo atingir um ponto, né, de imortalidade, coisa que até o presente a gente não conseguiu fazê-lo. Então, isso mostra a primeira fragilidade nossa é que a vida um dia acaba. Mas, ainda assim, a gente consegue evoluir. Bem ou mal, a gente consegue evoluir, né? Se a gente pegar hoje, por exemplo, aí um trabalhador que ganha ali seus 2 salários mínimos, que tem ali seu apartamentinho, casa, tal, não está na miséria nem nada. Ele é um sujeito que ele tem mais qualidade de vida do que qualquer rei do século XIX. Primeiro, porque se o sujeito nascia no século XIX, ele não sabia se ele ia morrer no parto e se a mãe dele não ia junto com ele. Uma febrezinha, uma doença simples, liquidava ele. O sujeito já vinha a vida pensando, 40 anos é o topo aqui. Hoje a gente já não pensa nisso. A gente parte de uma ideia que, nasceu, né, estou vivendo, a tendência pelo menos é eu chegar nos 70 ou nos 80 com qualidade de vida e não destruído. Existe uma série de implementos que a gente quer usufruir que são possíveis, né?
mas mesmo assim nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E aí algumas coisas são questões de maturidade. Você compreender essas fragilidades e aí você despender um pouco, reservar uma parte do seu dinheiro para custear aquilo que vai ser acionado quando surge uma necessidade. Mesmo as pessoas perdendo emprego, tendo problemas econômicos, em 2020 houve um acréscimo de contratos de seguro-saúde. Um acréscimo que não se via desde 2014. Por quê? Porque, claro, as pessoas vão para a TV, vão para a internet e veem o quê? Sujeito em UPA esperando vaga em UTI para ser tratado de Covid. Sujeito morrendo porque não conseguiu um respirador. Então, quer dizer, eu já não vou jogar as fichas no SUS, né? Eu vou tentar um plano de saúde que pelo menos esses foram os segundos a lotarem foram esses, não foi o SUS. Então, quer dizer, deixa de comprar uma coisa para jogar ali para se precatar. Caso eu pegue Covid, caso eu precise de uma UTI, eu quero que ela esteja lá me esperando. Eu não Professor, posso ficar esperando. Né? Pode professor, perguntar. e até também algumas empresas que prestam serviço, digamos, a longo prazo, eu trabalho com consórcios, começaram a incentivar e a pedir para os seus clientes fazerem seguro, cobrar, a dar taxas melhores, a fazer parcerias melhores com a seguradora para, né, mais clientes aderirem ao seguro dentro do seu produto. Que nem eu trabalho com consórcio, e depois da pandemia, a gente começou a aceitar a assinatura do seguro digital, que era uma coisa que antes não era aceito. O segurador não aceitava. E agora, até isso eles liberaram para começar a facilitar para as pessoas aderirem ao seguro, porque se tinha um risco de, tipo, como a mortalidade aumentou por causa do Covid, das pessoas, muita gente, aí eles tinham um medo de que o seguro teria uma coisa a mais ali, que seria o seguro, né, para proteger digamos, a carteira do grupo ali e tal. Exato. E quanto mais seguros tu faz, mais tu consegue diluir o valor que o segurado vai pagar. Isso. Né? Mais barato e acessível ele fica. Né? Mas vamos voltar no passado, né? Vamos pensar, tá, e o contrato de seguro mesmo, quando é que ele surge, né? Dos modelos que a gente conhece. A gente volta lá para as grandes navegações. Viagens até as Índias para trazer especiarias, viagens até as Américas para levar ouro, cana-de-açúcar, pau-brasil, tudo mercadorias que na Europa eram caríssimas. Né? Mas o que você tem? Você tem uma navegação que, por mais que funcione, é muito limitada. Hoje você vai sair para algum lugar de avião, barco e tal, você acessa um satélite. Você consegue antever um furacão, um problema marítimo, né? Ainda que aconteça, você consegue já prevenir várias coisas. O que eles conseguiam prevenir? Nada, né? Vai de peito aberto, né? E que Deus ajude. Então, assim, muitas perdas ocorriam nesse caminho. E, às vezes, até a mercadoria que estava dentro do barco era mais valiosa do que o próprio barco. Então, o sujeito, às vezes, é um mercador, perdia o barco, a mercadoria, falência. Como o risco nisso era muito alto, eles começaram a fazer o quê? Fundos com esses proprietários de barcos e proprietários de mercadorias, onde nesses fundos você botava um valor e esse valor poderia ser retirado em determinadas situações para cobrir a perda de alguém que teve o barco naufragado. E aí começa a vir a ideia de solidariedade e mutualidade para a geração de um fundo que vai ser acionado por poucos que contribuem para eles. E onde é que entra a seguradora nesse jogo? Quando alguém demanda uma cobertura com uma seguradora, não é o dinheiro da seguradora. A seguradora não tira do bolso dela para pagar uma indenização. A seguradora ela é uma gestora de um fundo e ela recebe a remuneração dela por fazer essa gestão de fundo para os quais os segurados aportam valores. E aí você, inclusive, nem pode misturar as carteiras. Você não pode dizer, eu sou Seguros Gerais Bradesco. Tudo que é tipo de coisa na mesma carteira. Não, você quer vender seguro veicular, então tem Bradesco Alto. Você quer vender seguro de vida, tem Bradesco Vida. Você quer vender seguro de saúde, Bradesco Saúde. Aí você vai trazer pessoas com interesses em proteger esse tipo de cenário e vai formar uma carteira com elas com a obrigação de quê?
de contínuo marketing e captação, porque se você não traz gente nova para sua carteira, ela corre o risco de se esgotar e você não ter nem dinheiro para pagar todo mundo que já aportou valores ali. Então, ela tem que ter uma contínua reposição, né? Até para poder constituir esses fundos que são acionados para cobrir o sinistro daqueles poucos afetados. Então, essa é a ideia do seguro. Então, o que acontece? Quando eu contrato um seguro, eu não consigo perceber, em vários momentos, uma contraprestação, porque ela está num plano mais abstrato. A contraprestação da seguradora está num plano mais abstrato, porque a prestação dela é uma garantia. Ela está ali para garantir uma eventualidade de cobertura. Ela não está ali para me pagar uma indenização certa. Porque se ela tiver que me pagar uma indenização certa, não tem risco. Aí é uma prestação de serviço. Estou pagando algo aqui, ele vai me dar uma outra coisa ali. Ela está se obrigando a garantir o pagamento de uma indenização se ocorrer um evento que gera o meu direito a receber essa indenização. E aí o seguro, ele pode ser o contrato mais paradoxal de todos. Eu até ponho em xeque aí, se tem algum outro parecido com essa ideia que eu vou lançar. É o contrato que o sujeito paga e fica feliz se não usa. Como é que você usa um seguro de vida? Morrendo. Quem é que quer morrer? E não é nem você que usa. Veja só que coisa estranha. Você paga, você contrata, você morre e você não usa. Então, a cada ano de seguro de vida que passa, você está vivo, você está feliz, mesmo pagando. Se você tem um seguro saúde, você está feliz. Por quê? Porque usar ele significa que você está doente. E quanto mais você usa, mais doente você é. Tá, até surge lá, por exceção, o cara que fica feliz se rouba um carro dele. Ah, esse carro aqui era uma porcaria, nunca funcionou, já briguei com meio mundo, graças a Deus que roubaram. Ok, mas isso é uma exceção. Por regra, você não quer usar o seu seguro, mas dorme bem. Né? Vamos pensar assim, o seguro te permite dormir bem, porque você não está preocupado em perder aquilo na totalidade, porque parte vai ser resgatado com a obrigação da seguradora de pagar a indenização, mas a obrigação principal dela não é essa, a obrigação principal dela é garantia. Pagar a indenização é uma consequência. Então, a gente pode botar o seguinte aqui, um conceito para seguro. É um contrato pelo qual uma das partes obriga-se mediante o recebimento de um prêmio, a garantir um interesse legítimo, da outra parte. Referente a pessoas ou coisas contra riscos pré-estabelecidos. Quer dizer, eu não faço um seguro de um bem para tudo quanto é tipo de risco. Até porque isso vai aumentando a intensidade do risco. Se tem uma coisa que seguradora não pode fazer, é atirar num alto risco. Embora não seja autorizado para ela só também pegar o bem bom. Professor, até porque eles fazem o cálculo do preço baseado no risco, né? Exatamente. Eu sei que como tem faixas de preço para idades diferentes dentro do seguro que a empresa que eu trabalho vende. Aí Exatamente. tem as faixas de idade, que aí quando o cara é contemplado vai retirar o bem, tipo assim, aí inverte. O cara é mais novo, o pessoal até 25 tem uma faixa de seguro mais cara do que o pessoal entre 25 e 50. Por causa que o risco de se matar no trânsito é maior. Exatamente. Por exemplo,
Os homens sofrem uma discriminação no seguro veicular. Porque os Pra homens pagam caramba. mais caro. O nosso histórico não nos ajuda. E a gente paga mais caro que mulher. Às vezes até o dobro. Dependendo da faixa etária. Dependendo da faixa etária, mas também o fato de estar numa relação estável parece que também beneficia um pouco essa discriminação feita pela companhia de seguro, pelo menos a companhia que eu uso, né? Tem esse detalhe, assim, se o rapaz é solteiro, com tal idade lá, o seguro é mais caro. Agora, se ele estiver em uma relação estável, então daí tem um desconto, sabe? É estranho isso, mas é verdade que... Teoricamente, um homem casado com filhos, ele não sai à noite para baladas. Pois é. Teoricamente. É. Até porque se ele fizer, ele vai ter que fazer um seguro contra a esposa, porque é possível que ela mate ele em algum momento. Então, não é saudável. Agora, o homem, por ter um histórico de, sei lá, questões hormonais, eu quero mais risco, enfrentar mais algumas coisas, ele é um gerador de acidentes mais graves. Ele é um gerador de acidentes mais graves, com perda total, morte e tal, etc. Claro que eu vou cobrar mais dele, não há dúvida. Isso até está nos formulários de preenchimento de risco. Quando você vai fazer um seguro veicular, eles te perguntam: quem é o principal motorista? É um sujeito de 60 anos? Não, é um rapaz de 18. Daí já vai lá em cima. Por mais que tu queira ser cuidador, tu é a faixa de risco e essa discriminação é aceitável. E aí, como é que eu calculo? Vejam que aqui no conceito eu falei uma expressão chamada de prêmio. O que é o prêmio? Prêmio é a prestação do segurado. É estranho isso, né? É um nome meio estranho, né? Por que eu pago um prêmio para ter o seguro, né? Pô, o seguro é um troço tão bom que eu tenho que pagar um prêmio. Pois é, a prestação do segurado se chama de prêmio. Como é que você calcula o prêmio? Ele passa por uma análise de cálculo atuarial. Existe até uma faculdade para isso. São ciências atuariais que formam os atuários, né? São poucos indivíduos até que fazem isso, né? E eles são muito requisitados por seguradoras e todas aquelas estruturas que trabalham com projeções de riscos e tal, eles acabam sendo demandados, né? Então, a partir do local, idade, renda, etc., eles fazem cálculos a partir de médias e vão, né, te colocar numa faixa de risco, e esse risco teria que ser coberto por um valor X. Essa é a ideia, então, desse cálculo atuarial, que vai te colocar frente a um preço determinado para aquilo que tu quer proteger. Professor, Sim, tem a questão também da taxa de roubo do carro, né? Se o carro, por exemplo, eles colocam o carro é muito roubado, tem muito furto desse veículo, e também o veículo sobe em razão disso. Exatamente, né? Tem o HB20, eu acho que é um carro muito roubado, Isso. se não me engano, né? Esse aí tem uma paixão aí dos bandidos por ele. Mas tem outros problemas também, daqui a pouco, eu comprei um carro chinês. Tá, ok. Não tem muito roubo, etc. Mas e se dá um acidente com ele? Tem peças aqui no Brasil? Não. Tem que importar. Pô, então aí já começou o problema. Então tu já vai comprar peça em dólar, né? E quanto tempo demora para ela vir? Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Tudo isso está dentro desse contexto aí, né, de riscos que vão te dar um certo preço, que é o que tu vai pagar para proteger aquele teu patrimônio, né, dentro desse contexto de cálculo atuarial. Até aqui tudo bem? Tudo ok? Tudo certo. Elementos. Tá? Elementos do contrato de seguro. O primeiro desses elementos diz respeito a partes. Quais são as partes no contrato de seguro?
Contratante contratado? Não está errado, mas vamos botar um nome mais específico. Segurador e segurado. Vamos botar uma coisa mais específica ainda para demarcar o nosso contrato. Segurador e segurado. Quem é o segurador? Ou empresa seguradora? No Brasil, ao menos, né? É sempre uma pessoa jurídica. Ela tem a forma de uma sociedade anônima, ou uma cooperativa, etc., dentro das figuras que a SUSEP permite, ou alguma legislação específica. SUSEP é Superintendência de Seguros Privados, P mudo. Tá? SUSEP com E é Serviços Penitenciários, SUSEP sem E é Superintendência de Seguros Privados. Eu já ia perguntar, professor. Eu ia dizer, vamos prender e depois dar seguro, pessoal. É isso aí. Aí tem ali no artigo 757, parágrafo único do Código Civil, a menção, né, de que essas empresas seguradoras têm que estar autorizadas a funcionar, né? A SUSEP tem que autorizar elas. Elas têm que estar legalmente autorizadas. Quem vende seguro sem estar autorizado pela SUSEP, isso aí até crime é. Professor, e onde é que a gente, tipo, consulta, vamos supor, vai contratar alguma coisa e tem o seguro, digamos, embutido, tem que não uma venda casada, mas uma coisa que seria uma preferência do produto que tu vai comprar. Onde é que a gente consultaria se a seguradora que está sendo contratada é autorizada, Normalmente o seguro que estão te vendendo, a pólice, ela tem registro na SUSEP, né? Então, ali na SUSEP deve ter links ali de pesquisa pelo número do registro daquele tipo que estão querendo te vender, né? E até mesmo o nome dela, né? Para te ver se ela está operando no Brasil, se está tudo bem o funcionamento dela, né? No site lá da SUSEP, isso aí já deve te encaminhar para essa ideia aí. certo? Professor, qual que era o artigo mesmo? 757, parágrafo único. Tá bom, obrigado. Essa seguradora, né, o que acontece com ela? Ela tem uma obrigação de garantia. Então, qual é a função dela? Né? Ela assume um risco de pagar uma indenização. Ela assume um risco de pagar uma indenização caso ocorra um sinistro. Então, assim, a obrigação da seguradora é uma figura que vocês já viram no semestre passado. É um contrato aleatório, onde tem a alha, onde tem o risco. Porque ela recebe, mas a gente não sabe se ela vai ter que indenizar. Mas uma obrigação ela já cumpre. Porque senão, se a obrigação dela fosse indenizar, ia ser enriquecimento sem causa, porque ela ia receber dinheiro e na grande parte dos momentos ela não indeniza ninguém. Então, a obrigação principal dela é uma obrigação de garantia. E a consequência é pagar uma indenização. E é um contrato aleatório sob a ótica dela. Porque depende de um risco, depende de um evento futuro incerto. Às vezes, pode ser até um evento certo, mas com data incerta. Né? Por exemplo, um seguro de vida. Eu sei que o sujeito vai morrer algum dia. Só que eu não sei como e quando. Então, quer dizer, pode ser nesse ano de vigência da pólice, pode ser no outro. Sob a ótica do contratante, do segurado, que é o sujeito que paga o prêmio, nós temos uma transferência de risco. Eu não quero assumir o risco do meu veículo.
tanto em relação a acidentes que eu sofro, em que eu posso perder ele, ou acidentes que eu causo, gerando graves sequelas a alguém, e eu não quero ser chamado para pagar isso. Então, eu estou transferindo o risco a alguém, que alguém é esse, a seguradora. A minha obrigação, ela não é aleatória, ela é certa. Por quê? Porque eu tenho que pagar o prêmio. O prêmio eu sempre vou pagar. Agora, a seguradora, a gente não sabe se ela vai ter que comparecer ou não, apesar de estar recebendo para cumprir ali seu encargo de garantir um risco. E aí a gente pode colocar o seguinte: o risco é sempre existente. Não pode existir um contrato de seguro sem risco. Um contrato de seguro sem risco é picaretagem, é estelionato. Vamos pensar uma coisa absurda. Eu estou vendendo contrato de seguros em caso de abdução por alienígenas. Primeiro que a gente nem sabe se existem alienígenas. Segundo, a gente não sabe se eles praticam abdução de terráqueos. Então, quer dizer, vender isso é uma picaretagem. Não existe esse tipo de risco. Ah, professor, mas teve gente que comprou terreno na Lua. É certo que ia ter maluco comprando esse negócio. Mas esse até existe. A Lua está lá, né? Não sei quando é que ele vai chegar na Lua. Mas por mais nulo que seja, ainda é alcançável, né? Agora, alienígena, a gente ainda não tem prova concreta disso. Professor, então, pode perguntar. me tira uma dúvida, talvez seja até idiota, mas é que eu realmente não sei. Por exemplo, se eu contrato um seguro de vida, e daí eu acabo vindo a falecer por uma omissão de um médico. Por exemplo, eu poderia ter sido salvo, mas por causa da omissão dele eu acabei morrendo. A empresa ela é obrigada a pagar o seguro de vida ou vai cair tipo na questão, por exemplo, da culpa do médico ali, do dolo dele, né, que a omissão foi por parte dele, e daí depois de um processo, se eu receber, eu vou receber por causa do médico e não por causa do seguro de vida. Tu não vai receber nada, tu vai estar morto. Não, eu não, né, mas a família. Mas, bom, tem várias questões interessantes aqui que tu lançou, tá? O seguro, ele é também uma comodidade, tá? Um sujeito bate em mim, destrói todo o meu carro e me machuca. Eu poderia entrar com uma ação contra ele? Poderia. Talvez até ocorra um risco sério de ele não ter valores para me pagar, né? E eu não quero enfrentar 5 anos de disputa e eu não quero chegar no final de um processo e o sujeito não ter nada para me pagar. Eu não quero nem começar o processo, por isso que eu botei a seguradora. Então, dentro dessa ótica, eu também faço um seguro para me precaver das falhas dos outros. Então, nesse contexto, eu poderia, né, acionar um seguro, porque foi um médico que errou e me gerou ali, me matou, gerou a deformidade, que seja, né? Mas aí eu fiz o seguro para não ter que entrar nessa disputa aí. Ok? Não sei se era isso que tu tinha pensado. Certo, isso. Uma questão aqui interessante é a seguinte, né? Tem muito seguro de vida que não cobre morte natural. Por quê? Porque morte natural talvez seja meio trivial, né? Uma coisa mais possível, morrer de uma doença, enfim, tal. Mas cobre acidente, morrer atropelado, afogado, etc. Você vai para o hospital internado com uma patologia séria. Se você morrer dela, morte natural. Mas se no meio desse tratamento vem um erro médico e isso é o principal causador da sua morte, eu estou jogando com morte natural ou acidente? Entendi. E se for acidente, Sim. eu estaria indo para cima da seguradora. E aí ela se permite fazer o quê? Se ressarcir com o causador do dano, dependendo do tipo de seguro. É claro que eles tentariam argumentar a questão da morte natural, né? Mas daí caberia a defesa de quem ficou vivo depois. Aí é um olhar interessante, né? Você estava se encaminhando para a morte natural, mas entrou alguma outra coisa no meio. E aí já desconfigurou o ritmo. E também não existe seguro contra suicídio, né, professor? Existe seguro contra suicídio, sim. Como é que funciona isso?
Bom, é que aí é o seguinte, o suicídio ele tem que ser visto como uma consequência de uma doença grave. A pessoa, para tentar contra a sua vida, possivelmente ele já vem de um surto psicótico. Questões patológicas, né? Exato, ele né, tem uma questão bipolar, enfim, ou uma depressão aguda. Tudo isso tem CID, né? Classificação Internacional de Doenças. Tudo isso está listado lá na CID-10, que é da Organização Mundial de Saúde. Então, tudo doença. E algumas dessas doenças, elas levam, sim, a ceifar a própria vida, que é o suicídio. A questão que se coloca, e depois eu vou falar isso quando a gente trata do seguro de vida, teve muita demanda envolvendo isso, né? O suicídio já figurou muito assim, em termos de poder judiciário, que é a seguradora tentando dizer o quê? Não, mas isso foi premeditado. Né? Sim, Eu não estou contratou contando com o seguro para risco ganhar. eu não estou contando com o risco que tu faz contra a tua própria vida. E aí é premeditado. Daqui a pouco o sujeito, eu estou no Serasa quebrado tal, e eu quero deixar minha família com algum valor, eu tenho lá um seguro de 1 milhão, vou me matar. Eu não vejo isso também como uma posição heróica, né? Porque mata, deixa um dinheiro para a família, mas também se ausenta como pai, né? Então, qualquer discussão em torno de suicídio é patológica. Mas dependendo Não e tem contra como essa sair ideia disso. e não querer pagar, poderia ser uma hipocrisia em relação a por causa que no direito penal a automutilação não é considerado crime, né? Exatamente. Né? Suicídio não é considerado crime. A instigação Sim. ao suicídio, sim. Né? Mas, professor, se a seguradora alegasse que era o premeditado, tipo, ela não poderia fazer isso, porque ela já contratou, a pessoa que contrata o suicídio, o seguro contra suicídio, ela já tem a ideia na cabeça dela que ela pode um dia vir a cometer suicídio. Então, a seguradora não pode dizer que é premeditado, ela já não faz sentido. No Código Civil, inclusive, está dito o seguinte: a exclusão do suicídio é cláusula abusiva. É nulo. Tu não pode vender um seguro de vida para alguém no Brasil e excluir o suicídio. Não tem eficácia. A questão é como é que vai funcionar o suicídio. Comprou hoje, se mata amanhã, liberou? Pode pagar? Não. Já foi. Mas não, depois eu vou retomar isso. O Código Civil fala em carência de até 2 anos. O que é carência? Carência é aquele período no qual tu paga um seguro e tu não tem a cobertura. Tu pode botar um seguro de vida com carência de 1 ano também, para qualquer morte. Eu quero primeiro que o cara, né, forme um fundo ali, né, e tal, né, pague alguma coisa, né, um início de pagamento, né, porque senão é brabo. Já no primeiro ano o cara entrou, hoje já morre. Né? Então, pelo menos 1 ano de carência, então não pode morrer por nada. E aí o Código Civil fala em até 2 anos para suicídio. O que o suicida faz? Se ele quer ganhar o seguro, mas tem essa carência. Não tem nada de técnico isso, né? Seria um absurdo que eu vou dizer, mas eu teria que pensar o seguinte: aguenta um pouco mais. Quer dizer, o sujeito entra, ele tem essa depressão, ele quer se suicidar, mas aguenta um pouco mais, porque depois que fechar 2 anos, pela leitura da lei, não importa se seja premeditado ou não, tu tem direito à cobertura. Então, do ponto de vista técnico-médico, é um desastre total essa carência, essa redação da lei. Como é que você vai dizer, menos de 2 anos é premeditado, depois de 2 anos não é mais. Enfim, mas é o que está lá. Né? A gente faz um debate em cima disso, mas suicídio está em jogo. É que eu acho que essas companhias, na verdade, elas fazem a coisa bem amarradinha para não perder, né? É um negócio. Então, por exemplo, existem contratos que são feitos assim, do marido e a mulher, né? Se o marido morrer, a mulher recebe. Se a mulher morrer, o marido recebe, enfim. Só que acontece uma coisa. No momento que morre o primeiro, e eu acho que, via de regra, esses contratos assim, eles são mais onerosos, né? Porque está se pagando
pelas duas pessoas, né? Então, se morrerem os dois juntos, bom, os herdeiros vão receber, legal, né? Agora, se morrer um só, aquilo ali termina, encerra, né? Aquele contrato encerra, a companhia paga o prêmio, né? E o cônjuge que estava junto no seguro não deixa seguro para ninguém. Aquilo cessa, não continua, não tem continuidade, pelo menos pelo que eu sei, né? A companhia de seguro não diz assim, se quiser continuar, o marido morreu, mas se a senhora quiser continuar pagando para deixar seguro, não, nem falo nisso. Então, a impressão que eu tenho é que nisso aí já fica assim, sei lá, é lucro, né? É lucro para eles, vamos dizer, para eles, né? A senhora disse que a margem de que 2 pessoas pagaram a vida inteira, quando uma morreu, pagaram o seguro só de uma e o da outra ficou em caixa. Não, nunca mais, sabe? Simplesmente pagam o prêmio pelo cônjuge falecido, né? E porque era um seguro que era do casal. E eu nunca fui verificar isso aí, mas a impressão que eu tenho é que, por ser seguro do casal, ele era mais caro. Era pago um valor maior. Se fosse de uma pessoa só, o seguro por um, seria menos caro. E sabe, dá a impressão de que tu no final, para eles não tem muita diferença, sabe? Para eles não, para eles está tudo bem. Cada pessoa que morre, sempre existe uma forma de lucro para a companhia, para a empresa, porque é um negócio para eles, né? Para as pessoas que contratam, não é um negócio. Eu não chamaria de negócio. É só uma precaução, né? Para não viver dias Que, assim, cinzentos. se você oferecer um seguro de vida para alguém e esse alguém morreu, né, dentro do período em que seria pago por algumas daquelas circunstâncias ali da apólice, ela já tem o lucro, né, porque ela te cobrou o prêmio e no prêmio tem a faixa do valor de administração dela. Sim. Então, pagar uma indenização não é prejuízo para a seguradora. O que pode ser um prejuízo para a seguradora é daqui a pouco as pessoas começarem a morrer numa quantidade maior não esperada. Sim. Então, esse seria o problema. Então, aí já é um erro de cálculo, né? Já é uma análise diferente, mas se está dentro do que foi estipulado, ela já tem o lucro dela, né? Aqui, já que vocês estão falando disso daí, então surge como um outro elemento, né? Já que tu falaste aí da questão de um deixa para o outro e tal, surge a figura do beneficiário. O beneficiário, ele não é contratante do seguro, necessariamente. Pode até ser, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, o seguro de vida, ele muitas vezes ele vem combinado com acidentes pessoais. Seguro de vida e acidentes pessoais. Aí o que acontece? Tem o topo, né, da indenização, que é a morte do segurado, mas pode ser que o segurado tenha perdido um braço, tenha perdido uma perna. E esses membros, uma vez sendo perdidos, eles correspondem a um percentual sobre o teto indenizatório. Perder um membro, 70% da indenização. Perder 2, bom, aí já é 100%. Ficar paraplégico é 100%. Dependendo do que te acontecer, tu vai ganhar a mesma coisa que o evento morte ou não. E digamos que o sujeito teve um acidente de carro, com seguro de vida e acidentes pessoais. Se ele morresse, iria um seguro para o filho dele, R$1 milhão. Mas como ele não morreu e ele perdeu um braço, ele teria direito ali a R$700 mil de cobertura. Ele precisa usar esse seguro? Não. Não precisa. Aconteceu algo
que te daria direito a uma indenização. Mas quem disse que ele não vai morrer até o fim do ano? Quem é que tem o controle disso? Então, não, eu não quero usar no início de março o seguro para cobrir por enquanto, para cobrir a perda do braço, porque pode ser que algo pior aconteça até o final do ano. Porque se eu usar o seguro para fazer a cobertura da perda do braço, eu vou estar realizando o quê? Eu vou estar liquidando o sinistro. E liquidando o sinistro, aquele contrato acabou. Ela vai pagar pelo risco que eu estou apresentando, R$700 mil, e acabou. Se quiser fazer outro, ok, faz, né, daqui para frente. Mas eu poderia usar como, poderia não usar. E aí eu posso ser o beneficiário, no caso de acidente pessoal, mas no caso de morte, é claro, eu nunca vou ser o beneficiário, né? Porque aí é o tipo de seguro que só nasce se o segurado morre. Aí eu posso botar esposa, filho, várias pessoas que vão ganhar um seguro, e esse seguro não é herança. Não é herança. Ou seja, não paga imposto de renda, porque não é renda. Seguro tem uma ideia indenizatória, e o seguro de vida, o valor que se recebe não é para pagar sofrimento, é para pagar o prejuízo material que ocorre com a perda daquela pessoa que morreu. O baque que aquilo ali traz para quem está vivo. Então, você está jogando dentro da ideia do dano material. Então, esse seguro aí, o segurado morrendo, cai num beneficiário, e isto não é herança, isto não recolhe imposto, e isto não gera, né, aquilo que a gente falou em doação, que era a colação. Ah, mas ele botou só para um filho, o filho ganhou 1 milhão, então ele não participa da herança. Sem relação nenhuma. Herança é direito sucessório, que eu estou falando de contrato de seguro. Ganha no seguro, ganha lá e não divide com ninguém. Porque eu botei um beneficiário. Que não é o contratante, que é um terceiro. Pode ser eu, pode ser um terceiro. Tá? Depois a gente vai voltar para falar desses contextos, seguro de vida e tal, falar mais sobre isso. Ainda estou num apanhado mais genérico. Recapitulando aqui. O risco sempre existe. O sinistro é eventual. Até porque se o sinistro não fosse eventual, isso ia quebrar a seguradora. Ou pelo menos um sinistro de altíssimo risco, ela deveria tentar se afastar disso. Você não oferece seguro de vida para um cara de 90 anos de idade. Não que ele vai morrer amanhã, mas ele está muito próximo de um evento morte do que uma pessoa mais jovem. Aí já é quase, né, trabalhar já com uma certeza muito grande de óbito. Claro que também, por outro lado, você não expulsa um sujeito de 90 anos que está há anos pagando esse seguro, que aí já é outra coisa. Aí é deslealdade. Você capta o sujeito com 30 anos de idade, a cada ano ele segue renovando o seguro, e vai pagando, vai pagando, vai pagando. Aí ele chega nos 90, não, agora não te quero mais. Não, peraí. Peraí, até porque dos 30 aos 90 eu já paguei mais do que eu tenho para recolher de indenização. Já começa por aí. Então, aí eu não sou algo novo, né? O risco que eu constituí, ele veio se transformando ao longo dos anos e eu fui sendo cobrado. É diferente de tu chegar alguém que nunca contratou com a seguradora com 90 anos e dizer, eu quero um seguro de vida. Aí é uma outra jogada, ela vai evitar, não vai entrar nessa. Ok aqui? E ainda tem mais uma outra figura dentro do contexto elementos, que é o resseguro. Resseguro. Tem no chat. O resseguro, ele é uma transferência de parte ou de toda a responsabilidade do segurador para o ressegurador.
Transferência de parte ou de toda a responsabilidade do segurador para o ressegurador. A grosso modo, a gente diria o seguinte: o resseguro é o seguro da seguradora. Mas por que a seguradora vai fazer um seguro? Porque, às vezes, tu tem indenizações de um valor muito elevado em relação a um único bem. Vamos pegar aqui um exemplo: plataforma de petróleo. O que sai uma plataforma de petróleo marítima? Eu acredito aí, não sou versado nesse tema aí, mas eu vou jogar aí 1 bilhão. 1 bilhão de reais para uma plataforma. Não é comum ela afundar, mas tu imagina ela afundando. Fora prejuízo em vidas e fora o lucro cessante que tu tem ali, né? Porque daqui a pouco tu tem uma produção ali diária de sei lá quantos mil barris, né? Ela rende ali 1 milhão por dia e puf, acabou. Aí tu contratou uma seguradora, mas tu tinha dúvida se essa seguradora ia aguentar o tranco sozinho. Aí tu pede que ela te apresente um ressegurador. Daqui a pouco não é uma plataforma só, tu quer fazer um seguro de 20. Se der um problema aqui é 20 bilhões, será que ela tem um fundo para aguentar isso? Imagina a felicidade da seguradora que estava vinculada ao World Trade Center. Porque não é só o prédio em si, dentro dos prédios eu acho que tinha coisas que valiam mais do que o prédio em si. Então, quer dizer, você faz um resseguro para justamente dar um suporte para a seguradora. Às vezes tem licitações que vão exigir isso. Imagina um seguro de uma hidrelétrica. Explode ali uma hidrelétrica, deixa ela perder parte dela. Imagina um desastre que ela não gera. Se aquela outra ali, que era aquela barragem de Brumadinho, arrasou meia cidade, fez uma devastação ali de propriedades e pessoas e animais, né? E era uma barragem de terra, né? Imagina uma hidrelétrica, o que ela não faz. Então, assim, você vai ter prejuízo de uma forma incalculável. Aí precisa ter um suporte, né? Então, daqui a pouco, uma licitação vai dizer, tem que ter resseguro também, senão já nem vamos começar. E aí, no Brasil, existe o IRB, Institutos de Resseguros do Brasil. Até antes da Lei Complementar número 126 de 2007, Lei Complementar 126 de 2007, qualquer resseguro que fosse feito no Brasil tinha que ser feito com ele. Então, assim, é uma empresa estatal que ganhou muito dinheiro, né? Geriu muito dinheiro, porque vários empreendimentos precisavam de resseguro. E aí essa lei complementar fez o quê? Quebrou o monopólio dele. Então, hoje, se você precisa de um resseguro, você pode pegar qualquer outra empresa, inclusive de fora. Tá? Mas antes o IRB, qualquer resseguro, era com ele. Bom. Professor, você pode repetir a lei complementar, por favor? Claro, é a Lei Complementar 126 de 2007. Bom, e aí nós vamos para um último elemento aqui, que se divide em dois. A gente pode dizer assim, é a forma do seguro, que é a apólice ou bilhete. Apólice ou bilhete. Artigo 760, 760, Código Civil. O padrão que a gente está mais acostumado é a contratação por apólice, que até o colega ali falou, já estamos
esse mundo pós-Covid, né, está cada vez mais digital, né? Você já está fazendo seguro também. Não que a apólice não esteja ali, mas você já está fazendo seguro por celular, né? Então, daqui a pouco é meio complicado também, porque a seguradora ela tem que ter uma simetria de informações para conhecer bem o que ela está segurando. Se você segura por cima, assim, você tem uma tendência aí de assumir mais risco do que você está imaginando. Mas daí é problema seu. Você que está liderando a operação. O que acontece é que a pólice é aquele documento, né, que a gente recebe, é mais evidente em seguros de carro, contendo os principais elementos do seguro. Ali vai estar mencionado os riscos que estão cobertos, o valor do prêmio, a data da vigência, vale de quando até quando, inicia quando, o valor da indenização para cada risco, acontecendo tal coisa, ganha até quanto, ganha quanto. Ela tem que ser muito clara e transparente. Até porque se houver falhas entre elas e o que vem depois, em geral, depois da pólice, eles te mandam um livrinho chamado de Condições Gerais do Contrato de Seguro. Manual de seguro, que são as condições gerais, e aí ele vai ampliando para alguns detalhes, mas aquilo ali não pode destoar da pólice. Não pode começar a inventar restrição que na pólice não estava constante. Principalmente se você faz com pessoa física, porque aí você já está jogando até numa ideia de relação de consumo. E o principal direito do consumidor, na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, é a informação. Informação tem que ser bem passada. Informação tem que ser prévia para poder permitir decidir bem. Não pode ser surpreendido depois. E também a informação tem que incentivar a pessoa a ler, né? Você não pode, eu comprei um celular lá, Samsung, e eles me deram um manual de 300 folhas pequenininho. Quem é que vai ler isso? Então, na medida que você sobrecarrega alguém com informação, você desestimula ele a se informar. Então, você não quer que ele se informe. Aí já é deslealdade. Então, a apólice ela contém esses principais elementos que vão gerir esse contrato de seguro. E o que vier depois e que destoar, você até pode dizer que esse depois não tem eficácia. Vale aquilo que está na apólice. Mas essa é a configuração mais tradicional. Existe uma outra, por exceção, que aí depende de autorização legal, e que é o formato do bilhete. Seguro por bilhete. O que acontece? Você ganha basicamente um comprovante dizendo que você está segurado. Mas não tem detalhe nenhum ali, não tem valor de prêmio, não tem valor indenizatório, não tem condições de uso. Aí, como é que eu vou saber? Possivelmente existe uma lei que trata daquele seguro e é ela que trata esses elementos e tu vai ter que olhar na lei. Mas não tinha que ter transparência e tal. Nesse caso, por exceção, não deu para ter transparência, porque senão a coisa ia travar e não ia funcionar. Se para cada um que fizesse a gente tivesse que ter um diálogo mais apurado, mais material, fornecimento de mais informações, ia trancar tudo, não ia haver contrato nenhum, e os custos operacionais iriam aumentar muito. Então, o legislador simplifica em algumas coisas. E aí está dispensado mandar a apólice e as condições gerais. E o exemplo clássico do contrato por bilhete, que é um seguro cogente, público, com fins sociais,
impositivo que nós fazemos basicamente, também não deixa de estar presente o Estado, mas é com uma seguradora, é o DPVAT. Seguro para acidentes de veículo automotores terrestres. Toda vez que a gente ia pegar o certificado de registro veicular anual, a gente pagava junto, né, com IPVA e outras coisas, o DPVAT. E o DPVAT vem ali, né, numa das partes ali daquele registro, vem o bilhete, assim, por assim dizer, que é o DPVAT. E o DPVAT ele teve um ciclo mais interessante nos últimos anos aí, porque foi o presidente atual, Bolsonaro, ele resolveu reduzir drasticamente o valor do DPVAT. Pelo menos para carros, aí ele vinha uma média de uns R$ 85. E quem encabeçava o DPVAT era uma empresa chamada de Seguradora Líder. Na verdade, era uma seguradora pertencente a outras 10 ou 8 seguradoras no Brasil. Então, elas repartiam o valor, né, da taxa do serviço delas, que entrava via DPVAT, né, e gerenciavam ali o fundo. Só que, para não ficar pedindo para essas 10 aleatoriamente, elas constituíram a seguradora líder, então todos os pleitos e pedidos direcionados para ela. Aí, do que eu sei, que o presidente atual ele cortou essa ideia do valor do DPVAT, e o que era R$ 85 caiu para 5. Mais ou menos isso. Aí a seguradora líder diz, não, eu não vou ficar, né? Não dá mais, isso não paga o meu trabalho todo, eu estou pulando fora. E aí ela desistiu do DPVAT e me parece que, como ninguém mais quis pegar, né, ficou com a Caixa Seguros, que é uma empresa pertencente aí à Caixa Econômica Federal. E aí, assim, as brigas envolvendo o DPVAT saem da Justiça Comum e vão cair na Justiça Federal. O DPVAT é interessante, né, porque o Brasil é um país que tem muito acidente. O DPVAT ele não é material, ele é para danos pessoais. Com reflexo material. O DPVAT não é para pagar dano moral. Ele é para danos pessoais com reflexo material. E aí ele começa lá, né? Morte, paraplegia, tetraplegia, perda de membros e tal. E aí ele vai escalonando, ele tem um teto e aí ele vai escalonando dependendo do tipo de acidente que acontece com o sujeito. Ele tem um problema importante, o DPVAT. A ideia é legal, o funcionamento é bacana, mas ele tem um probleminha importante, que é o valor dele. O teto do DPVAT é uns R$ 13.500. Então, se você morre diante de um acidente veicular, o DPVAT vai pagar R$ 13.500. Mal paga o enterro. É o que dirá suplantar quem depende de você. Para sujeitos, né, que estão numa situação de muita miséria, isso é uma fortuna. Mas para outros isso não tem representação maior. E ele, inclusive, ele indeniza valores pagos por atendimento hospitalar que você receba. Foi atropelado por uma moto na frente do moinho de vento, levaram para o moinho de vento e ganhou o atendimento lá, eles têm direito de cobrar. Tá? Pega a conta, quanto é que saiu, e o DPVAT ele ressarce até R$ 2.000. O que no moinhos de vento não é difícil. Basta ficar um dia internado lá, já era, já estourou.
Então, quer dizer, é um valor, né, basicão, né, que não dá para muita coisa, né, a não ser pequenas escoriações. Mas está lá. É um custo também de ressarcimento de valores pagos na área médica ali por questão do acidente. Bom, e aí também, o que acabou acontecendo com o DPVAT? Possivelmente em 2020 houve uma demanda baixa para ele, porque as pessoas começaram a ficar em casa, né? E aí o fluxo de indivíduos na rua diminuiu. E o número de acidentes, assim, teve uma queda que nunca teve, né, no Brasil, né? Uma queda repentina, porque, claro, não tinha movimento, né? Então, aí, entendendo que ele estava superavitário, porque não houve muitas demandas, eu acho que para esse ano não estão nem cobrando o DPVAT. Mesmo aqueles R$ 5 dele, não estão nem cobrando ele, porque entenderam que não haveria necessidade, né? Ok. E aí tem algumas peculiaridades, né, que eu já falei, ele é um seguro obrigatório, ele tem uma lei específica, que é a Lei 6194, de 74. 6194 de 74. Não é um seguro facultativo, né? Quando cobrado ele é obrigatório. Você pode ser multado por isso, por não pagar ele. E ele passou muito tempo assim esquecido, né? Quem gostava muito do DPVAT era a seguradora que fazia a gestão dele. Ele ficou meio esquecido, as pessoas não sabiam o que podiam pedir e tal. Até que meio que começou a crescer uma certa demanda. E esse seguro esquecido ele começou a gerar uma série de demandas em JECs, juizados especiais cíveis. Eu me lembro que eu fazia a defesa da seguradora Líder, e no JEC não cabe prova pericial. Então tinha demandas onde eles traziam ali um atestado simples ali de médico dizendo: perdeu a função do braço, perdeu a capacidade laboral, aí o sujeito já ganhava lá em cima, sem perícia, sem nada, né? Nem exame direito. E começaram a ganhar. Aí as seguradoras líder se apavorou, né? Não, mas espera aí, vamos botar um pouco de ordem aqui nessa casa, né? E aí ela conseguiu uma legislação que fez com que as demandas de DPVAT fossem para a justiça comum, né? E que lá fosse feita uma perícia para avaliar o que era aquela perda do sujeito diante do acidente, né? Um braço que perdeu o movimento, uma perna, o que isso representa, né? E lá tu tem um percentual pelo tipo de restrição que tu sofre. E ali, então, tu ia ganhar naquela medida ali. Professor, isso também tem alguma coisa a ver pelo fato de a tramitação no JEC ser muito mais rápida do que na Justiça Comum? Não só porque ela é mais rápida, mas porque era facilitada. Basicamente, o sujeito entrava ali com um documento simples, não tinha perícia e estava levando. Claro que tem aqueles que estão falando sério, mas também tem gente que está aplicando golpe, né, no meio disso. E às vezes até em conluio, daqui a pouco, né, com outros ali, para levar a indenização no teto. E aí eles reclamaram e quiseram uma proteção melhor, mandando então para uma instância que botasse o preto no branco, né? Quer dizer, deixasse esclarecido se realmente o indivíduo tecnicamente está inabilitado por conta do acidente que ele teve. Então houve aí essa mudança aí. E aí eu vou citar só aqui 3 súmulas, né? Tem até mais algumas outras aí, mas 3 súmulas do STJ, aliás, 4 súmulas do STJ sobre DPVAT. A primeira delas eu acho que é a mais interessante de todas, que é a súmula 257. A súmula 257, que diz o quê? A falta de pagamento do DPVAT não afasta a indenização. Bacana isso aí. O que significa?
O sujeito foi atropelado por um motorista dirigindo um carro que estava inadimplente com o DPVAT. Esse sujeito vítima desse motorista tem direito a se ressarcir com o DPVAT. E o motorista, se machucar, também tem. Então, ele tem um efeito social tão grande que mesmo quem não paga pode usá-lo. Não importa que fique devendo. O prazo de prescrição dele, quando os seguros, a regra geral é 1 ano, o prazo de prescrição para demandar ele, se for o caso de demandar em juízo, é de 3 anos, súmula 405 do STJ. Tem também uma outra, que é a súmula 246. 246 do STJ, que diz o seguinte: se você já ganhou o seguro DPVAT, em caso de uma ação indenizatória, tem que ser abatido. Quer dizer, eu também processei o motorista lá que me atropelou, e aí eu ganhei R$100 mil de indenização, mas eu ganhei 13 mil do DPVAT. Então, tem que pegar o valor do DPVAT e abater desses 100 mil que ele tem que me pagar, e ele fica devendo só 87, para não dar um bis em idem, né? Eu não ganhar 2 vezes sobre a mesma coisa. É a súmula 246. A súmula 474 também, aí veio para consertar, né, aqueles problemas que estavam sendo vistos no JEC. Ela é meio óbvia, né, mas deixou bem claro isso. Em caso de invalidez parcial, a indenização será paga na proporção da invalidez. Uma invalidez parcial, tu não ganha no teto como se tu tivesse sofrido uma perda maior. É ressarcido naquele limite que tu perdeu. Mas o DPVAT ele foge, né, a nosso olhar aqui, que a gente está mais centrado na questão do contrato em si, né, a liberdade de escolha de contratar ou não, de firmar ou não um contrato de seguro. E aqui, pelo menos, você não tem essa liberdade, porque ele é impositivo, né, num seguro público. Interessante social, mas de baixo valor, né? De baixíssimo valor. Podia ser melhor, mas, claro, isso ia gerar um custo maior também, sendo que a gente já paga um IPVA bem alto, bem elevado, né? Aí o governo teria que abrir mão um pouco mais de impostos para gerar um fundo maior para pagar indenizações melhores. Mas nenhum governo está interessado nisso, né? Vamos combinar, né? Então, as coisas ficam do jeito que estão. Também tem outras figuras aí que aparecem de forma mais resumida na via do bilhete, né? Que aí também tem permissivo legal, que é, por exemplo, esse seguro que a gente compra quando adquire passagem de ônibus, né? Chega ali, vai comprar uma passagem de ônibus para algum lugar, eles já dizem que é com seguro ou sem seguro. E aí tu diz, eu quero com seguro. E aí, basicamente, vem uma tirinha um pouquinho maior na passagem, dizendo que você comprou um seguro. Mas não vem ali todos os direitos que você tem direito. Você vai ter que consultar lá um site da empresa, algum lugar, para poder ver o que realmente é a profundidade da cobertura, mas porque existe um permissivo de negociar. Assim. E aí a minha dúvida é, se eu não compro o seguro, quando eu compro a passagem de ônibus, e o ônibus que eu estou se acidenta, eu não posso demandar contra a empresa? Eu perco o direito de pedir uma reparação contra a empresa porque eu não comprei o seguro dela? O que vocês acham? Eu acho que não perde. O direito continua sendo igual. Eu acho que esse seguro ele engloba mais questões como perda de bagagem e coisas assim. Não que são, por exemplo, a empresa se acidenta e eu vou perder meu direito de poder processar ela depois, sendo que eu fui bastante prejudicado.
são dois cenários diferentes, né? Porque quem vai me pagar é a seguradora, outro quem vai me pagar é o transportador. Esse seguro ali é só mais uma questão ali mais facilitada para eu exigir alguma coisa. Evidentemente que se eu me acidentei com um ônibus cuja passagem eu comprei, eu tenho pleno direito de entrar contra o transportador, mesmo que ele não seja o culpado, porque o risco dele é tão grande que até o que terceiros fazem, em determinados casos, jogam ele na linha de indenizar o passageiro. Mas pode ser que eu não queira ter que passar por uma ação judicial, que eu não queira ficar esperando a enrolação da empresa para me pagar. Eu quero uma coisa mais imediata e rápida. Aí eu faço como comodidade esse seguro que ela me ofereceu. E aí eu vou direto na seguradora com a qual eu fiz o seguro e digo ali, olha, me acidentei e tal, tive o prejuízo pessoal tal, perdi a bagagem e tal. Beleza, em pouco tempo está sendo pago dentro daquele limite ali máximo. E aí eu não enfrentei um conflito e resolvi mais rápido o meu problema. Mas não era necessário comprar. Até porque, se necessário fosse, seria uma venda casada, o que é uma prática abusiva. Tu só compra a passagem se tu comprar o seguro. Isso é venda casada. E existem outras coisas que a gente nem sabe que está pagando seguro. Tu acha que é o prestador de serviço que comprou um seguro para ti, mas na verdade é tu que está pagando. E às vezes até diretamente, só que isso não é mostrado. Quando você vai no cinema, apesar de que agora é mais raro, né? Mas quando você vai no cinema e às vezes vem lá, antes de começar o filme, AGF, acho que esse é o nome, é uma seguradora francesa, AGF Seguros. Você aqui nessa sessão de cinema está coberto por tais e tais danos que vem aqui acontecer. E aí tu olha, que legal, né? A sala de cinema comprou um seguro para mim. Esse seguro está embutido ali no teu ingresso. Tu deveria dizer, mas eu não quero esse seguro. Abate aí do preço, não quero comprar isso. É uma opção minha. Fora também que eu acho que são remotas as possibilidades de eu me acidentar numa sala de cinema. Pode até acontecer, tem que ser, né? Tem algumas outras cenas, mas acho tão remoto que eu não quero. Então eu tinha que ter essa possibilidade e isso tinha que ser destacado. Olha, tem mais R$2 aqui, se tu quiser, tu paga o seguro ali para a sala. Não, mas eu não quero. Deveria, por transparência, ser informado isso. E isso quando eles não embutem também, tem que ficar de olho, quando eles não embutem a tal da garantia estendida. Vai comprar um eletroeletrônico e eles dizem, tu quer a garantia estendida? Não. Aí tu vai parcelar. E aí, se tu não notar direito, no meio do parcelamento está o seguro garantia estendida, pelo qual tu estás pagando e nem sabe que tem. Eu vi uma vez uma ação indenizatória na Justiça do Trabalho, em que a funcionária da loja ganhou até dano moral, e ela provou que ela era forçada a embutir a garantia, seguro garantia, nas notas dos produtos sem informar as pessoas. Isso aí é quase estelionato, né? É quase uma outra jogada aí fora até do cível. Então também tem tem o mau uso, né? Tem o mau uso das coisas. Né? Dúvidas, gente? Não. Acho que tá tudo certo. Por hoje estamos seguros. Por hoje é para Amanhã, dormir tranquilo. por hoje dá para dormir tranquilo. Amanhã teremos sinistros mais pontuais. Amanhã começa a vir as intempéries da vida. Professor, eu só tenho uma dúvida só para confirmar, pelo que eu entendi da aula. Tá? O segurado só
tem acesso ao seguro caso o sinistro ocorra, né? Ele tem acesso à cobertura. A cobertura caso o sinistro ocorra. Isso. Tá, e o sinistro ele sempre tem que ser pré-determinado, pré-estabelecido ali. Tipo, O seguro tipo automobilístico. Isso. Sim, o tipo de dano tem que ser pré-estabelecido. Tá, então eu peguei tudo que Tá, beleza, obrigado. Claro que às vezes, né, já que tu falou, às vezes acontecem abusos, tá? Agora estão derrubando aí por ações judiciais. O pessoal, quando comprava celular, muitas vezes vendiam com ou o cartão ou a loja dava um seguro contra roubo. Só que a grande massa das pessoas não sabe a diferença de roubo para furto, ao contrário de vocês, né? Ou nós, né, que trabalhamos com direito, sabe que um é violência e o outro não. Então a grande massa tem a ideia de que roubo é uma subtração. E daqui a pouco o que o sujeito sofreu foi um furto. E aí a seguradora não queria cobrir porque não foi um roubo. Então, diante dessa falta de informação da diferença do que seria as duas figuras, mesmo constando só roubo, tem surgido decisões mandando eles pagar em caso de furto. E aí ela vai dizer, mas esse risco não é pré-determinado, porque o risco pré-determinado era o roubo. Mas tu também não foste transparente na explicação, e tem coisas que você compra dentro de um objeto natural, né? Existem coisas que você quer se proteger e tem umas estruturas que fazem parte dela e fica estranho se tu quiser afastar isso. Aí você já desnatura o contrato. Então, é uma interpretação também interessante que se faz nisso daí. Ok? Ok, professor. Boa noite, Então, tá bem. Certo, professor. Boa noite. Obrigada. Até amanhã, então. Boa noite, Até professor. amanhã. Seguimos com o Professor. seguro. Um abraço.